de luz, nasce do amor e nos conduz a paz você vida divina. Vamos agora dando continuidade à pergunta da nossa Laura House. Boa noite, Laura. Obrigado pela tua participação. A pergunta de Laura é a seguinte: líderes mundiais tomam decisões a partir do seu livre-arbítrio, que pode afetar milhões de indivíduos. O indivíduo não teria, então, de certa forma, o seu próprio livre-arbítrio limitado? Veja bem, minha querida Laura, um grande abraço ao espírito, esse espírito inteligente e que naturalmente sempre tem um entendimento à frente. Laura, os grandes líderes mundiais são espíritos que, como todos nós, recebem uma função, há sempre a função natural do espírito é a prática do bem. Só que quando se chega a momentos como estes, em que a comunidade da Terra chega a um período cíclico final, que é o ápice de uma transição, os espíritos infelizes têm a última chance da recapitulação dos seus erros e, naturalmente, do aprimoramento dos seus espíritos. Ocorre, então, que eles saem das regiões escuras e migram para o corpo físico, mas a maior parte não consegue se libertar dos pensamentos da sintonia de um passado tumultuoso, e quando reencarnam, procuram de imediato aquelas posições de privilégio, na política, nos governos, na condução da humanidade. Como este é um momento final de provas e expiações, esses espíritos acabam sendo eleitos pela parcela de invigilantes irmãos, porque eles não chegam lá sozinhos, que naturalmente desprovidos da cautela e da prudência, colocam essas criaturas já com histórias de corrupções e de infelicidades e até mesmo de maldades conhecidas pelas suas vivências anteriores, inclusive na Terra, elegem essas criaturas à base de interesses ou troca de favores. Então, nós temos um comprometimento bilateral. Os espíritos infelizes são colocados pelos seres deformados, que ainda convivem, que a maior parte da civilização da terrestre, 2/3 comprometidos com a maldade, com a infelicidade, com os valores efêmeros, elegem essas criaturas que passam a comandar o mundo que vivemos. O livre-arbítrio é um direito que eles têm de praticar o bem e o mal. Eles estão praticando o mal e haverão de responder, como todos aqueles que têm o direito de exercer a sua condução, para o bem ou para o mal, haverão de responder. E posso lhes garantir que na contabilidade divina e na análise que o mundo espiritual faz desses derradeiros momentos que está vivendo a sociedade terrena, esses espíritos, infelizmente, acordarão além das fronteiras cinzentas da morte, em exílios temporários, para mundos primitivos, e alguns pela infelicidade causada a milhões de criaturas, porque quando essas criaturas que governam os mundos se elegem, elas, por seus malefícios, conseguem molestar milhões de criaturas. E elas são responsáveis, como nas guerras fratricidas. Quando Hitler está já há 100 anos, praticamente, numa prisão de Plutão, e que lá vai permanecer mais 9 séculos, esses espíritos haverão de ir para prisões no mundo espiritual, porque eles não conseguirão sobreviver apenas no mundo primitivo. Eles terão que ir para mundos prisionais para readquirirem naturalmente a consciência do equilíbrio, para só depois migrarem no processo evolutivo. Ou seja, com certeza, milhares de anos eles haverão de sofrer os atos praticados pelo seu livre-arbítrio, pela conduta inadequada e pelo prejuízo causado a milhares e milhões de criaturas que, naturalmente, subjugadas pela força desse poder,
pela má intenção desses espíritos, sucumbem. Alguns, inclusive, tirando a sua própria vida antes do tempo, sendo ainda mais responsáveis eles por tudo aquilo que estão causando às criaturas e à sociedade em que vivem. Lamentavelmente, será extremamente doloroso a passagem dessas criaturas além das fronteiras da morte. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.